Sejam bem-vindos a essa sessão do Planetário do Porto. O Planetário neste momento encontra-se fechado devido às medidas de contenção da pandemia, mas nós queremos oferecer alguma coisa aos nossos visitantes e vamos ter uma pequena sessão em que vamos apresentar primeiro uma sessão adaptada, uma sessão que no Planetário iam ver em ambiente imersivo. Essa foi adaptada para ecrã plano. É uma sessão em que fala sobre o telescópio, fala um pouco sobre a história e a evolução do telescópio e depois vou conversar um pouco com vocês, vou usar alguns programas livres. Na descrição do vídeo vocês podem encontrar os links para esses programas para depois testarem em casa. Então vamos começar por ver a sessão do espantoso telescópio. O espantoso telescópio. Ei, espera aí! Ei, espera aí! Não consigo ver! Está bem, espera até que os teus olhos se adaptem à escuridão. Oh! Está tão escuro aqui. Nós saímos das luzes da cidade e viemos até à escuridão do parque. As pupilas dos teus olhos estão lentamente a abrir para deixar entrar mais luz. Espera um pouco, em breve vais conseguir ver melhor. É por isso que as corujas têm olhos grandes? Para conseguirem ver durante a noite? Sim, quanto maior a pupila, mais luz ela deixa passar. E é assim que elas conseguem caçar de noite. O telescópio que vamos usar funciona da mesma forma. Quanto maior o espelho ou a lente, mais luz o telescópio consegue capturar. No ano passado eles tinham um telescópio tão grande que eu até consegui ver galáxias. Foi mesmo fixe. Olá! Ainda bem que conseguiram vir. Estava à vossa procura. Estou a ver que este ano trouxe o seu telescópio grande. Pois foi. Não acredito! Isto é enorme! E não é nada parecido com o telescópio da sala de ciências na nossa escola. A ocular fica no fundo. Onde está a sua? Está no topo. É por isso que precisamos de uma escada para podermos espreitar. É isso mesmo. Este é um telescópio refletor, o que significa que a luz é recolhida num espelho na parte de trás do telescópio e refletida para a frente, onde atinge um outro espelho que a reflete novamente para o ocular. O telescópio da tua professora chama-se refrator e usa lentes em vez de espelhos para recolher e focar a luz. E qual é melhor? O refletor ou o refrator? Isso depende do que queremos observar, mas a regra geral é: quanto maior o espelho ou lente, mais luz o telescópio consegue recolher, e o objeto observado vai parecer mais brilhante e melhor resolvido. Resolvido. Bem, resolver um objeto significa conseguir ver detalhes. Quando espreitas pelo telescópio da nossa escola, consegues ver Júpiter e as suas 4 luas.
Mas quando espreitas por este telescópio, consegues ver também as bandas de nuvens em Júpiter. Assim, quanto maior o poder resolvente ou resolução, melhor conseguimos ver, certo? Exatamente, tens uma excelente memória. Como me poderia ter esquecido? Nunca me vou esquecer do momento em que vi pela primeira vez os anéis de Saturno, ou os braços em espiral da galáxia que me mostrou no ano passado. Podes espreitar através do seu telescópio? Claro, foi para isso que eu o trouxe. Uau! Isto é mesmo Júpiter? E o que são aquelas estrelas em ambos os lados do planeta? Essas são as 4 luas galileanas: Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Por que é que elas se chamam luas galileanas? Um matemático italiano chamado Galileu foi a primeira pessoa a vê-las com um telescópio em 1610. De facto, julga-se que Galileu terá sido a primeira pessoa a usar um telescópio para ver o céu. Pelo menos, ele foi de certeza o primeiro a registar as suas observações. Galileu inventou o telescópio? Não! Pode contar-nos a história daquele holandês? Claro, mas deixa-me contar ao teu amigo como era antes do telescópio. Antes do telescópio ser inventado, toda a gente acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e os planetas orbitavam em torno dela. Depois, em 1543, Nicolau Copérnico propôs um modelo diferente, com o Sol, e não a Terra, no centro. Esta foi uma ideia radical, mas ele não tinha evidências para conseguir prová-la. Quase 65 anos depois, em 1608, um holandês chamado Hans Lippershey pegou em 2 pequenos pedaços de vidro e fixou-os num tubo, criando uma luneta. Alguns meses mais tarde, Galileu leu relatos disso e construiu uma para si. Numa noite de céu limpo, em janeiro de 1610, ele apontou-a para Júpiter. O pequeno campo de visão do telescópio tornava difícil apontar para Júpiter, mas quando conseguiu, viu 3 estrelas mesmo junto ao planeta. Uma à direita e mais 2 à esquerda. Galileu observou esses pontos de luz ao longo de várias noites, reparando como se alternavam as suas posições. Concluiu que eram luas a orbitar Júpiter e não a Terra. Isto tornou-se a primeira evidência observacional de que o céu funcionava de uma forma diferente da que as pessoas tinham imaginado até então. A teoria de Copérnico de que nós orbitamos o Sol acabou por ser provada recorrendo à nova janela de Galileu para o universo, o telescópio. E ele viu mais do que apenas as luas de Júpiter. O seu telescópio ampliava o suficiente para perceber que existem montanhas na Lua, manchas no Sol e que Vênus apresenta fases tal como a nossa Lua. Ele também reparou que a Via Láctea era constituída por milhares de estrelas. Gostavas de ver Saturno? Claro! Ok, espera um pouco. Vá, força, pode espreitar. Uau! Isto é real? É mesmo real! Galileu viu Saturno através do seu telescópio? Sim, mas ele apenas viu um ponto de luz oblongo, porque o seu telescópio não tinha resolução suficiente para ver os anéis. Ele descreveu-o como um planeta com orelhas. O astrónomo holandês Christian Huygens, usando um telescópio refrator com 7 metros de comprimento, viu que Saturno é um planeta com anéis e descobriu a sua maior lua, Titã. E o telescópio dele era tão grande como este? Até era bem mais longo, mas a lente tinha apenas alguns centímetros de diâmetro. Então, por que é tão comprido? Estava relacionado com a forma como a luz é focada através da lente, uma coisa chamada Aberração cromática, é isso mesmo. Quando observas uma estrela brilhante ou planeta através de um refrator simples, vês um anel colorido, azul e amarelo, à volta do objeto.
Aumentando a distância focal do telescópio ou tornando-o mais comprido, a aberração é menor. Mas eu só vejo um anel à volta de Saturno e não é azul nem amarelo. Isso é porque este telescópio não é um refrator, é um refletor. Pouco depois de Huygens ter construído o seu refrator, um homem chamado Isaac Newton fez algumas experiências e percebeu que as aberrações cromáticas eram produzidas quando a luz atravessa as lentes. Ele descobriu uma maneira de focar a luz utilizando um espelho em vez de uma lente e por isso sem a aberração cromática. Gostavas de ver a cor a sério? Claro! Muito bem. Vou apontar o telescópio para aqui para vermos algo que vale a pena. Albírio A e B, um sistema binário, o que significa que estas estrelas parecem extremamente próximas. De facto, a olho nu, aparecem como uma única estrela no céu. Consigo ver duas estrelas, mas elas têm cores diferentes. Uma é azul e a outra dourada. Isso é porque cada estrela tem uma temperatura diferente. Aprendi isso no ano passado. Quando olhas para a chama de uma vela, vês que ela passa de azul, junto ao pavio, até quase vermelho no topo. Cada cor está relacionada com a temperatura da chama naquele ponto. O topo da chama, a parte vermelha, é quente, mas a parte azul é mesmo muito quente. Exatamente! Newton também esteve envolvido na compreensão desse fenómeno. Lembram-se da luz a passar pela lente de vidro, que causava a aberração cromática? Bem, Newton fez a luz passar através de um prisma e percebeu que as cores do arco-íris correspondem a diferentes temperaturas. A parte azul do arco-íris, ou espectro, é mais quente do que a parte vermelha. Newton não descobriu apenas como construir um telescópio usando um espelho como lente, eliminando a aberração cromática, como também começou o estudo da luz designado por espectroscopia. Estas descobertas únicas são usadas todas as noites em telescópios espalhados por todo o mundo, incluindo nos telescópios com espelhos de 10 metros em La Palma e no Havaí. 10 metros? Isso é enorme! Como é espreitar através de um desses telescópios? Os astrónomos não espreitam através de telescópios deste tamanho. Eles usam dispositivos chamados detectores. Os detectores recebem a luz focada e obtêm uma fotografia digital ou separam-na para formar um espectro. Repara, uma fotografia pode dizer-nos muito sobre um objeto, mas um espectro revela-nos o que não conseguimos ver. Quando os astrónomos estudam o espectro de uma estrela, eles conseguem obter muita informação sobre ela. Comparando o seu espectro de absorção com os que são obtidos em laboratório, podemos saber a sua temperatura. Eles conseguem saber que elementos existem nas camadas superiores da estrela e também conseguem observar o movimento aparente da estrela através do desvio das suas riscas. Já ouviram a sirene de um carro da polícia ou de uma ambulância a mudar de tom à medida que passa por nós? Claro! O que vocês ouviram foi algo conhecido como efeito Doppler, em que as ondas de som são comprimidas à medida que a ambulância se aproxima de nós e depois esticadas quando se afasta. O mesmo acontece nos espectros das estrelas que estão em movimento, aproximando-se ou afastando-se do observador. Este efeito também pode ser utilizado para observar movimento nas galáxias. Galáxias? Mas nós não vivemos numa galáxia? Sim, chama-se Via Láctea. Mas sabiam que nós só descobrimos isso há menos de 100 anos? E porquê é que demorou tanto tempo para percebermos isso? Antes do século XX, os astrónomos pensavam que o universo era um disco achatado de estrelas, com a Terra e o Sistema Solar situados no seu centro. Uma astrónoma chamada Caroline Herschel até chegou a fazer um mapa deste disco. Como os telescópios nessa altura não tinham a resolução necessária para ver estrelas individuais noutras galáxias, eles pensavam que aquelas manchas de luz, a que chamaram nebulosas espirais, eram parte desse imenso disco. Só quando o telescópio de 2,5 metros foi construído, no topo do Monte Wilson, é que os astrónomos começaram a ver estrelas individuais nessas nebulosas espirais. Um astrónomo chamado Edwin Hubble usou este telescópio para observar um tipo especial de estrelas, as variáveis cefeidas. Hubble conseguiu não só determinar que as nebulosas espirais eram galáxias individuais, às quais chamou universos-ilha, mas também que se encontravam extremamente longe.
Vejam aqui. Esta é a galáxia de grandes dimensões mais próxima de nós. Chama-se Galáxia de Andrómeda. Não foi também o Hubble que descobriu que o universo está a expandir-se? Sim, é verdade. A expansão que ele observou, bem como a descoberta da radiação cósmica de fundo, nos anos 60 do século XX, vieram confirmar o modelo que diz que o universo começou com o Big Bang. Foi por isso que deram o nome dele ao telescópio espacial Hubble. Exato. Quando a NASA lançou o telescópio Hubble, sabia-se que ele iria revelar um universo que não podia ser observado pelos telescópios que existiam naquela altura na Terra. Estão a ver como as estrelas cintilam? Sim, Isso é causado pela nossa atmosfera e, independentemente do tamanho do telescópio, o fator que limita o que podemos observar com ele é o ar entre o telescópio e o espaço. Assim, quando enviaram o telescópio para o espaço, os astrónomos sabiam que iam ter algumas surpresas. O telescópio Hubble revelou-nos a formação de estrelas e planetas, os fantásticos remanescentes da morte das estrelas. Mostrou-nos que o universo é dinâmico e não estático. Mas aquilo que realmente nos mostrou é que o universo primitivo era diferente daquele em que vivemos atualmente. o quê? O que quer dizer com isso? Universo primitivo? Não é tudo o mesmo? E como é que podemos ver o universo primitivo se nós somos mais velhos? Excelente pergunta! Vês aquela estrela ali? Chama-se Vega e está a 26 anos-luz de distância. Isto significa que a luz que esta estrela emite demora 26 anos a chegar cá. Ou seja, estamos a vê-la como ela era há 26 anos. Aquela outra estrela chama-se Deneb e encontra-se a 3.600 anos-luz de nós. Então, vemo-la como ela era há 3.600 anos atrás. É isso mesmo! E que idade tem a luz que vemos da galáxia de Andrómeda? Mais de 2 milhões de anos. Ou seja, os telescópios não são apenas instrumentos ópticos, mas também podem ser usados como máquinas do tempo. Ao obter uma imagem chamada campo ultraprofundo, o telescópio Hubble permitiu-nos ver como era o universo há 13,5 mil milhões de anos. Ele mostrou-nos um universo bem diferente daquele que vemos agora. A imagem mostrou-nos pequenas galáxias jovens em colisão e fusão, formando galáxias maiores que acabaram por dar origem às que estão agora à nossa volta. Então, se agora temos telescópios no espaço, os astrónomos já não precisam de telescópios na Terra, certo? Isso poderia ser verdade, se não tivessem desenvolvido um processo chamado ótica adaptativa. Agora, os astrónomos e engenheiros conseguem medir em tempo real as distorções causadas pela atmosfera e corrigi-las antes da luz chegar ao plano focal do telescópio.
Graças a esta tecnologia, os telescópios de grandes dimensões na Terra conseguem atingir resoluções similares à do telescópio espacial Hubble. E está planeada a construção nos próximos anos de telescópios ainda maiores, do tamanho de um campo de futebol, que conseguirão ver ainda mais para trás no tempo. O que achas que eles vão poder ver? Não tenho bem a certeza, mas eu quero ser a primeira astrónoma a usar esse telescópio. Que bom! A astronomia está cheia de quebra-cabeças e mistérios por resolver. A descoberta recente de que a expansão do universo está a acelerar é uma das que vai precisar de muitas observações para percebermos o que a causa. A matéria escura e a física que mantém as galáxias coesas também. Mas aquilo que mais me entusiasma é estarmos perto de ter a possibilidade de observar planetas como a Terra em torno de outras estrelas e de podermos detectar vida nesses planetas. Nunca se sabe, talvez tu venhas a ser tão famosa como Galileu, a 2 pequenos pedaços de vidro que apontou para o céu, lançando a humanidade na sua mais extraordinária viagem de descobertas. Locução: Isadora Faustino, Afonso Relau, Liliana Pinho. Versão portuguesa: MIL, Media Innovation Lab, Universidade do Porto. Bem, estamos de volta. Estamos agora a usar um programa que é o Stellarium. Como eu vos disse, é um programa gratuito. Vocês encontram o link para poder descarregar na descrição do vídeo. Esse programa permite-nos ver o céu em qualquer sítio. Neste momento estamos aqui em Portugal, cidade de Matosinhos, podemos pôr Porto, Gaia, Lisboa, Faro, qualquer cidade de Portugal ou do mundo. Podem escolher colocar as coordenadas ou então até ir aqui à lista e ver o que é que tem. Também podem selecionar a hora, portanto nós estamos neste momento perto das 4h30 do dia 6/12, portanto a hora atual. E tem uma série de janelas de configuração, aquilo que vocês podem ver no céu. Em baixo o menu é aquilo que nós vamos ver. Nós podemos tirar e pôr o horizonte, tirar e pôr a atmosfera. E o que é que nós vemos? Vemos neste momento que o Sol encontra-se quase a pôr-se
E se repararmos, se colocarmos aqui os pontos cardeais, nós vamos verificar que ele não está, ao contrário do que pensamos muitas vezes, não está a pôr-se a oeste. Neste momento ele está já bastante virado a sudoeste. Isso acontece porque ao longo do ano a posição em que o Sol nasce e põe-se vai variando. Só há 2 dias no ano em que ele põe-se exatamente a oeste, que é o primeiro dia de primavera e o primeiro dia de outono. Estamos a aproximar-nos do início do inverno, dia 21 de dezembro, que é o dia de solstício, e portanto o Sol está muito próximo aqui do seu ponto máximo, em que ele se vai aproximar um pouco mais do sudoeste, mas não vai variar muito. Os dias também já estão bastante mais curtinhos, nós neste momento temos pouco mais do que 9 horas de luz solar, e não vai variar muito mais. A partir do dia 21 de dezembro, o que nós vamos verificar é que a posição em que o Sol se põe vai se aproximando aqui do oeste e os dias vão ficando cada vez maiores até ao primeiro dia de primavera em que ele se põe exatamente aqui no ponto cardeal oeste. Né? Depois, à medida que a primavera avança e que nos vamos aproximando do verão, vamos vendo a posição do Sol, do pôr do Sol, aproximar-se aqui de noroeste. Tá? Vamos avançar um bocadinho do tempo, portanto, vamos aqui fazer o nosso relógio avançar um pouco. E quando fica escuro, o que nós vamos verificar é que os primeiros objetos que nós vamos ver, que aparecem logo atrás do Sol, parecem 2 estrelas muito brilhantes, e na verdade são 2 planetas. São o planeta Júpiter. Vocês encontram aqui um menu em que tem todas as informações relevantes. Ele pode ser mais simplificado, se for ali às preferências eu posso pôr mais sucinto. Mas diz-nos, por exemplo, a distância em que ele se encontra. Está aqui cerca de 5 unidades astronómicas, isso corresponde a cerca de 760 milhões de quilómetros. Se eu não soubesse qual era o objeto, também tinha aqui o nome dele, o tipo de astro, portanto um planeta. E temos ao lado Saturno, temos aqui a legenda podia estar desligada, e temos também essa informação, é um planeta, é bastante menos brilhante, encontra-se mais longe, neste momento está a quase 10 unidades astronómicas da Terra. O curioso é que esses 2 planetas estão-se a aproximar, e se nós formos aqui avançando no tempo, vamos avançar aqui dia após dia, portanto, à medida que os dias vão avançando, eles também vão baixando e vão se aproximando de tal maneira que vai ser difícil distingui-los. E no dia 21, precisamente o primeiro dia de inverno, é o dia em que eles vão estar mais próximos. Na verdade, não há nenhum ser humano vivo que tenha visto Júpiter e Saturno tão próximos como nós vamos poder ver. Não esperem pelo dia 21, neste momento o tempo é bastante incerto, portanto aproveitem para olhar. Se tiverem uns binóculos, também podem usá-lo, ou um telescópio. No dia 21, num telescópio normal, eles vão aparecer quase no mesmo campo. Portanto, temos aqui um telescópio de 200 milímetros, com uma distância focal de cerca de 2 metros, e com um ocular de 14 milímetros. E, portanto, estão a ver que com esse telescópio nós estamos a vê-lo no mesmo campo. Portanto, íamos ver Júpiter com as suas luas. Estão aqui. Portanto, conseguimos ver as 4, Ion, Europa, Ganymedes e Calisto. E podíamos ver Saturno. Aqui não aparece, mas íamos ver com os anéis e tudo. Portanto, será certamente algo de interessante. Infelizmente, os tempos não nos permitem fazer uma observação pública, certamente seria algo que interessava a toda a gente, mas não podemos ter ajuntamentos e conjuntos muito grandes de pessoas, portanto não vamos fazer nenhum evento presencial no planetário. Estamos a planear, juntamente com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, fazer um evento semelhante a esse, portanto, pela internet. Vamos voltar à nossa visualização normal e vamos voltar a pôr no dia 2, portanto, no dia 6. Perdão.
Se percorremos aqui o céu, vamos encontrar aqui um grupo de estrelas relativamente brilhantes. Mesmo quase um pouco mais altas, que são a Vega, Albireo e Deneb. Essas 3 estrelas formam aquilo que nós chamamos o triângulo de verão. E reparem que aponta exatamente para Júpiter e Saturno. Coincidência neste momento. Essas constelações, portanto, cada uma dessas estrelas faz parte de uma constelação diferente. Por exemplo, aqui temos Deneb, pertence à constelação do Cisne. Portanto, vocês têm aqui a cauda, o pescoço comprido e aqui as asas. Vega pertence a uma constelação que é mais difícil para mim desenhar, é a lira, portanto um instrumento musical. Altair pertence à constelação da Águia, está quase no olho da Águia. Aqui vocês têm as asas e o corpo. Eu posso ligar aqui as constelações, okay? E isso seria, digamos, o esquema que eu tive a fazer. Aqui ao lado também temos uma constelação que eu gosto particularmente, que é a constelação do Golfinho. Uma constelação pequenina e que se vê bastante bem no verão. E agora, se percorremos aqui o céu em direção à zona nascente, nós vamos conseguir ver outro astro extremamente brilhante, que é o planeta Marte. Marte é um planeta um pouco menor que a Terra. A Terra já esteve mais perto, há uns meses atrás. Neste momento estamos relativamente longe de Marte. Se nós olharmos com o telescópio, conseguimos ver essa cor alaranjada que ele tem. E, eventualmente, alguns desses pormenores, quando ele está mais perto, mas é preciso um telescópio bastante grande para podermos ver esses pormenores. Eu agora vou avançar um pouco mais, portanto, neste momento seriam 6 horas, vou avançar um pouco mais até ficar um céu mais escuro. Claro que aqui estamos a ver um céu sem poluição luminosa, algo que dificilmente temos aqui nas grandes cidades. E vamos olhar para a zona norte do céu. A norte, nós vamos encontrar aqui uma constelação, um conjunto de estrelas que fazem uma espécie de uma caçarola, um papagaio de papel ou uma colher da sopa. Na verdade, essa constelação pode não ser muito fácil de ver agora. Reparem que está muito perto do horizonte. E o que acontece é que podemos estar tapados por algum edifício, alguma árvore, alguma formação montanhosa, mas se tivermos um horizonte desimpedido a norte, nós conseguimos encontrá-la. Portanto, faz parte da constelação do Ursa Maior, é preciso usar outras estrelas menos brilhantes. Portanto, essa parte aqui é a cauda. Aqui, essa estrela Mizar é uma estrela que é uma dupla e Júpiter e Saturno vão estar mais perto que essas duas estrelas. Portanto, isso consegue-se ver a olho nu. Mas, portanto, Júpiter e Saturno no dia 21 vão estar mais perto que essas duas estrelas. Portanto, é uma conjunção muito, muito boa. E depois temos aqui a parte das costas e da barriga. Portanto, isso é a parte do corpo. Depois a cabeça fica alguns ali. Ali seria a pontinha do nariz. Aqui já é difícil de ver, mas temos a pata dianteira e a pata de trás não dá para ver. Eu vou ligar primeiro o asterismo, portanto, aquele desenho que nós fazemos unindo as estrelas, o único que eu seria capaz de fazer. Mas depois temos aqui uma representação mais artística, que temos aqui um urso. Porquê ursos? Isso tem a ver com a mitologia grega. Portanto, há aqui uma história que envolve Zeus e Calisto, mas também nós temos que recordar que as constelações retratam a realidade das pessoas que viveram naquela altura. E os ursos são animais que existiam espalhados por toda a Europa, inclusivamente em Portugal. Eles já desapareceram há algum tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Eles continuam a existir na Península Ibérica. Se formos aqui a Espanha, vamos encontrar alguns exemplares do urso ibérico na zona das Astúrias. Inclusivamente, já houve um que passou umas férias aqui na região de Bragança, mas depois foi-se embora. Era um jovem que possivelmente estava à procura de território. Essa constelação permite-nos encontrar uma estrela especial, que é a estrela polar. A estrela polar fica por cima do polo norte da Terra, e nós agarramos aqui nessas duas estrelas da região central do corpo, as duas estrelas mais afastadas,
das brilhantes as mais afastadas da cauda, chamamos as guardas, e agora vamos contar 5 vezes aquela distância na direção em que está a cauda. Vocês dizem, Filipe, nós não podemos ir para lado nenhum, porque para baixo vamos bater no horizonte. É verdade, mas no verão a constelação está bastante mais alta, portanto está exatamente do outro lado. E portanto, aí poderá haver dúvidas, portanto nós vamos prolongar 5 vezes na direção em que está a cauda. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos àquela região do céu onde a estrela mais brilhante é aquela que é a estrela polar. Essas estrelas da Ursa Maior estão a cerca de 80 anos-luz, 100 anos-luz para o caso daquela. A estrela polar está um pouco mais afastada. Ela está tipicamente, se não está aqui, 400 anos-luz de distância. É uma estrela que a luz demora cerca de 400 anos a chegar até nós. É uma coisa interessante na astronomia, quando nós olhamos, estamos sempre a ver as coisas no passado. E quanto mais longe olhamos, mais para trás estamos a olhar. Portanto, na verdade, nós estamos aqui a ver uma região do céu em que estamos a ver o nosso universo como era há cerca de 80 anos atrás, se fomos aqui para essa estrela, ou então há 400 anos atrás. Mas todas essas estrelas que nós vemos pertencem à nossa galáxia e estão relativamente perto de nós. Depois, eventualmente, podemos sair da nossa galáxia e vamos ver objetos que estão mesmo muito, muito longe. Podemos ver quase o início do universo. Essa estrela pertence à constelação da Ursa Menor, portanto é uma constelação muito semelhante à anterior, mas muito mais pequena, e também com estrelas muito menos brilhantes. A estrela polar vê-se perfeitamente na região do Porto, ou de uma cidade, ou de qualquer cidade em Portugal, mas essas aqui do meio já não é assim tão fácil de ver. Aqui no meio das Ursas nós temos depois outras constelações, por exemplo, temos aqui a cabeça do dragão, que passa aqui no meio. Eu talvez vou ligá-las, para vocês verem um pouco das constelações que nós vemos. Aqui temos todo o céu projetado numa projeção que nós usamos muitas vezes o planetário, é isso que é projetado, uma projeção fechada. Olho de peixe. À medida que a noite vai avançando, o que nós íamos verificar é que parece que todas as estrelas rodam ali em torno da estrela polar. Vão desaparecer constelações aqui para o lado de poente e vão aparecer novas constelações para o lado de nascente. Constelações que nós vamos ver cada vez mais cedo à medida que o inverno for passando. Por exemplo, temos aqui a constelação do Leão, uma constelação típica dos céus da primavera. E hoje a Lua encontra-se a meio do quarto crescente, encontra-se ali na constelação do Leão. Vamos aumentá-lo um pouco. Portanto, se nós apontássemos o telescópio para a Lua, nós íamos vê-la assim. Portanto, por isso é que ela nasce por volta da meia-noite. Ela aparece no céu. Porquê é que a Lua aparece assim? Porque há um lado da Lua que está a ser iluminado, portanto, pelo Sol, o outro lado não recebe a luz do Sol e nós não vemos. Nessa região de transição, nós vemos muito bem as crateras. Né? Quando a Lua está em quarto crescente, nós podemos vê-la no início da noite. Portanto, neste momento, temos que esperar até de madrugada para vê-la. Em compensação, vamos vê-la de manhã. Portanto, ela será visível durante a manhã dos próximos dias. E vamos continuar a avançar o tempo até o Sol aparecer. Neste momento o Sol nasce por volta das 7 horas e 40 minutos. E até ao dia 21 vai nascer um pouco mais tarde, dia para dia. Ainda antes do Sol nascer, se acordarem mesmo muito cedo, poderão ver o planeta Vênus, que tem algumas semelhanças com a Lua, também aparece em fases, mas neste momento ele está atrás do Sol, portanto nós estamos a vê-lo quase cheio. Aliás, essa observação foi muito importante. Foi Galileu que viu Vênus pela primeira vez assim, quando usou o telescópio em 1610, e concluiu que Vênus não podia andar à volta da Terra como se pensava. Portanto, para nós vermos Vênus assim, ele tem que ir para trás do Sol. E, portanto, essa foi uma observação decisiva para Galileu passar a acreditar que a Terra não estava no centro do universo. Uma observação que mudou a nossa maneira como encaramos o mundo também. Pronto, e o Sol nasceu
Portanto, começou um novo dia. Eu vou agora mudar e vamos usar um outro programa que é o Celeste. O Celeste é um programa que nos permite viajar pelo nosso sistema solar, é um programa gratuito e muito fácil de usar. Portanto, nós estamos neste momento aqui na Terra. Portanto, estamos a ver que a noite está-se a aproximar de Portugal e podemos viajar até outros planetas. Por exemplo, podemos ir até Júpiter, um dos planetas que falámos durante a nossa apresentação. Portanto, basta clicar numa janela que vocês não veem, mas nos menus lá em cima pode aparecer a opção navegar no sistema solar, o navegador do sistema solar, e depois escolhem e vão lá. Portanto, aqui temos Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Aqui da Terra nós vemos sempre redondinho. E aqui estamos a ver a grande mancha vermelha de Júpiter, onde caberiam mais de 2 terras aqui. É uma tempestade quase permanente. Na altura de Galileu já seria possível vê-la. E, portanto, nada que se compare com a tempestade ou com a depressão que passou aqui por nós. Portanto, é uma tempestade que engolia a Terra. Eu vou usar, para viajar no sistema solar, um programa um pouco mais complexo, que é o Open Space. O Open Space é um programa que podíamos usar no planetário para fazer as nossas apresentações, o Celeste também, mas é um pouco limitado, porque é um programa relativamente leve, digamos assim, não ocupa muito espaço em disco e, portanto, as texturas que nós temos aqui não são de muita resolução. O Open Space permite-nos descarregar as coisas pela internet, portanto, temos que ter uma ligação para termos essas texturas, mas pode ser muita resolução. Portanto, neste momento eu estou no planetário, está a ficar bastante escuro no planetário do Porto. Eu tenho uma resolução equivalente àquelas que vocês encontram, por exemplo, no Google Earth ou no Google Maps. E vou sair. Estamos a ver aqui o Rio Douro, Foz do Douro. À medida que nós vamos saindo, nós vamos entrando noutro tipo de observações. São observações feitas por satélites, alguns deles da NASA, mas existem outros satélites de observação. Uma coisa que podemos reparar é que aqui toda a Europa já está bastante iluminada. Esses pontos de luz que nós vemos aqui foi algo que o meu colega o Ricardo Reis falou na semana passada, tem a ver com uma poluição luminosa, portanto é a luz que nós estamos a emitir para o espaço, mas que também nos permite observar bem as estrelas aqui da Terra. Os pontos mais brilhantes são as grandes cidades que nós temos. Em Portugal ainda não conseguimos ver isso, porque ainda está de dia, mas daqui a pouco podíamos ver que toda a orla costeira de Portugal, o Ricardo falou disso na semana passada, está toda iluminada, restando apenas algumas regiões no sul, na região do Alentejo, regiões onde há menos pessoas e, portanto, há menos pressão e menos poluição luminosa. Vamos agora afastar-nos. A imagem que nós estamos a ver representa o estado atual de cobertura de nuvens que nós temos, é dada por um satélite, e nós podemos evitar, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. Temos que procurar aqui a ISS, ok, e podemos ir até à Estação Espacial, onde vivem alguns seres humanos, 6 pessoas em permanência. Neste momento a ISS está do lado de norte da Terra. Ela viaja a cerca de 8 km por segundo. Aqui está ela. Uma velocidade impressionante. É a velocidade que ela tem que ter para não... reparem a velocidade com que ela anda. O tempo está a correr em tempo, portanto, estamos a fazer essa simulação em tempo real. Portanto, do espaço, os astronautas veem precisamente algo interessante, que não conseguimos ver aqui, mas se espreitarmos para o outro lado, eu acho que conseguimos ver
é quão fina é a atmosfera da Terra. Não, estamos do lado de noite. Não, deixa um bocadinho. Portanto, essa camada que nós vemos aqui é a atmosfera da Terra, que é extremamente fina. Vamos fazer uma pequena viagem pelo sistema solar, talvez visitando alguns dos planetas. Vamos começar pelo Mercúrio. Okay. Posso ligar aqui as órbitas dos planetas. Carrego na tecla H e tenho acesso. Ela liga-me aqui as órbitas dos planetas. Vamos aproximar-nos. Essas viagens são feitas a velocidades muito acima da velocidade da luz, algo que só é possível nesses programas. Vamos aproximar de Mercúrio. Mercúrio é muito parecido com a nossa Lua. Vou desligar as órbitas. É o planeta que está mais perto do Sol. Está cheio de crateras, também tem uma superfície assim acastanhada. Esse lado que está de dia tem uma temperatura muito elevada, cerca de 400 graus, mas o lado que está às escuras tem uma temperatura bastante baixa, cerca de 100 graus negativos. Isso também acontece com a nossa Lua, portanto seria muito semelhante. A nossa Lua estava aqui à beira da Terra, portanto vamos verificar. Está a Lua, estão a ver, é muito parecida, mas Mercúrio é um pouco maior. Este lado que nós estamos a ver é o lado que normalmente não vemos da Terra, portanto é o lado obscuro, muito embora essa pequena cratera dá para ver esse lado, dá para ver da Terra em algumas ocasiões. Foi uma grande cicatriz do meteorito que lá. Vamos só visitar Marte. Acho que não vou fazer uma viagem por todos os planetas, mas vamos só visitar mais alguns e depois vamos sair do nosso sistema solar. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, são pequenas. Aqui em Marte nós temos uma resolução bastante grande em alguns locais. Marte é um planeta que está muito bem mapeado. Tem essa cor castanhada porque está coberto de ferrugem. É um planeta relativamente frio e tem uma atmosfera que nós podemos vê-la assim aqui. Mas é uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Saturno é um planeta gasoso, com cerca de 80 luas conhecidas. Elas não estão aqui todas representadas. Com o telescópio nós conseguimos ver perfeitamente os anéis, talvez não com tanto detalhe como nós que temos aqui. E algumas vezes até acontece que os anéis ficam perfeitamente de perfil e não são visíveis, mas neste momento são perfeitamente visíveis. Saturno é um planeta gasoso e é o menos denso de todos os planetas do sistema solar. Tem uma densidade inferior à da água, portanto tem uma densidade de 1 grama por cada centímetro cúbico. Saturno tem uma densidade inferior. Quer dizer que se tivéssemos uma grande banheira onde pudéssemos pôr todos os planetas do sistema solar, Saturno era o único que ficava à superfície. Vamos fazer agora algo um pouco diferente. Vamos sair do nosso sistema solar. Portanto, todos os planetas estão aqui ao fundo, aquilo ali é o Sol, e agora o que se está a mexer são as estrelas que estão mais próximas de nós, portanto, aquelas que nós conseguimos ver com os nossos, digamos, como a olho nu, e que fazem parte das constelações que nós vemos no céu. E à medida que nos vamos afastando, portanto, essa posição é a posição real das estrelas. No Celeste também tem um pouco disso, mas não é tão como o programa que estamos a usar agora. Mas agora o que vai acontecer é que vamos começar a ver a nossa galáxia
fora. Portanto, isso é a Via Láctea é uma galáxia espiral. Nós estamos aqui numa das pontas, mais ou menos a cerca de 25 anos do centro da galáxia. A galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de uma ponta à outra. Mas, além da nossa, nós temos depois muitas outras galáxias. Nós vamos começar a afastar-nos. Aparecem aqui a grande e a pequena nuvem de Magalhães. Portanto, são galáxias irregulares e que orbitam a nossa. Depois temos aqui a galáxia de Andrómeda, que se encontra ali. Portanto, uma galáxia parecida com a nossa, mas a luz dela demora cerca de 2 milhões de anos a chegar até nós, portanto, a 2 milhões de anos-luz. Portanto, isso faz parte do nosso grupo local. Depois as galáxias passam a ser representadas apenas por pontos e que nós podemos ver que elas estão distribuídas mais ou menos ao longo de linhas. Estamos afastando, estamos a ligar diferentes tipos de mapas que foram feitos. Portanto, nós temos aqui milhões de galáxias já conhecidas. Podes ver aqui um estranho, parece que há aqui zonas em que faltam galáxias, não, elas estão distribuídas mais ou menos uniforme. No momento que o universo acontece é que a nossa galáxia, como é uma galáxia espiral, não nos permite observar bem, porque temos muitas nuvens feiras nessa direção. Portanto, aqui temos falta, é muita possibilidade de não nos observar. E agora, vamos sair fora do nosso universo, vamos ver já a radiação cósmica de fundo. Portanto, é a primeira luz que o universo emitiu há cerca de 14 mil milhões de anos. E agora está fora do nosso universo. Portanto, no centro temos ali a Terra, mas é porque partimos da Terra. Na verdade, o universo não tem centro, todos os pontos podem ser considerados o seu centro. Como estava a dizer, quanto mais longe nós estamos, mais para trás estamos a ver. Portanto, aqui nós estamos a ver o universo como ele é mesmo no início, 300 mil anos depois do Big Bang. Depois, quando entramos e começamos a ver galáxias, essas galáxias são galáxias muito antigas, portanto, as primeiras galáxias que se formaram no universo, e à medida que vamos aproximando ali do nosso cantinho, estamos a ver o universo mais presente e sabemos que houve evoluções. Portanto, galáxias que se formaram no início do universo são diferentes que nós temos atualmente. Existem investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço que estudam precisamente essa área da formação e evolução de galáxias. E vamos voltar aqui à nossa casa. Talvez vamos pôr aqui a Terra. Estamos a voltar à nossa galáxia, ao nosso cantinho no braço da galáxia. Estamos a passar pelas estrelas que estão aqui na nossa zona mais próxima, nossa zona de influência. Aquela aqui ao fundo é o Sol. À medida que nos aproximamos do Sol, fica a estrela dominante. Aqui temos os planetas exteriores, os planetas interiores. E algo que eu queria vos falar é essa conjunção. Portanto, se nós observarmos da Terra, nós vamos ter Júpiter e Saturno, não é, perfeitamente alinhados. Mas isso é apenas uma coincidência, não é? Na verdade, eles não estão mesmo alinhados, não é? Um está bastante mais longe do que o outro.
Estamos de volta à nossa terra. E eu vou despedir-me, vou agradecer o facto de terem estado aqui connosco esses cerca de uma hora. A sessão que vos foi apresentada é uma sessão que podem ver no planetário. Obviamente, o formato que nós apresentamos é um formato adaptado aqui para os monitores que nós usamos. No planetário ele é uma sessão imersiva. Encontramos então brevemente, fisicamente, nas nossas instalações, na Rua das Estrelas. Até à próxima.